Oi pessoal, para esse vídeo nós estamos querendo calcular a massa de uma chapa, cuja função densidade é conhecida. Nesse caso a função densidade é uma delta de x e y menos 2x. E a chapa tem esse formato de um paralelogramo, que acho que dá para ver na figura, não é um retângulo. Ele tem vértices na origem, nos pontos menos 2, 2, 1 e 8 e 3 e 6. E bom, a princípio você sabe que para calcular a massa de uma chapa, você precisa integrar a função densidade na chapa toda, nesse domínio inteiro, ou seja, integrar no paralelogramo. Esse paralelogramo eu vou chamar de um domínio D. E você vai perceber que ele tem um certo probleminha, porque a priori, só olhando para a figura, você já vê que o D não é exatamente um domínio Rx e nem um domínio Ry. Você pode estar acostumado e pensar, poxa, professor, vamos dividir para ficar um domínio Rx ou Ry. E se você dividir aqui, veja, você poderia dividir desse vértice e aqui no eixo, você nota que você vai ter 3 regiões para ele ser um domínio Rx. No caso Y, a mesma coisa. E aí você fica com aquelas parametrizações, enfim, eu até já coloquei aqui as retas, as equações das retas que contêm os 4 lados, e você poderia integrar, sei lá, para y dessa reta até essa, depois dessa até essa, nessa região, depois dessa, mas veja que vai dar um tanto de trabalho. E a abordagem que a gente quer aqui é notar que é possível fazer uma mudança de variáveis tal que esse domínio fique muito mais amigável. Então, a gente vai partir para esse método e eu quero te explicar inicialmente qual a mudança de variáveis que seria boa. Você vai notar, bom, uma mudança de variáveis boa é aquela que vai transformar esse domínio aqui num retângulo. Por quê? Porque se você conseguir integrar num retângulo, a integral vai ter os limites de integração como constantes. E é isso que a gente quer. Então, para isso aqui virar um retângulo, eu tenho que observar alguma variável nova em função de y e x, tal que em cima dessa reta, essa nova variável seja sempre uma constante. Em cima dessa reta, essa nova variável seja uma constante. E buscar ainda uma outra variável para acontecer o mesmo com essas retas aqui. Então, eu já coloquei aqui meu plano nas variáveis u e v. Eu vou buscar inicialmente a variável u para y igual a 2x, né? Então, eu vou passar o 2x subtraindo, eu vou colocar y menos 2x, e nesse caso, y menos 2x vai dar sempre zero. É uma boa para colocar isso na minha variável u. Então, eu vou chamar u, por exemplo, de y menos 2x. Nota, a variável u em cima dessa reta já vai dar zero. E aqui, como as retas são paralelas, você vai colocar y menos 2x, vai dar 6. Então, no fundo, na variável u, essa aqui vai ser a reta u igual a zero e essa é a reta u igual a 6. Com v, a mesma coisa. Eu vou passar esse menos x aqui, a reta y igual a menos x. Eu vou passar o menos x para o outro lado e vou chamar de v, porque quando ficar y mais x igual a v, aqui já vai ser a reta v igual a zero. Então, veja, a minha reta v é y mais x. Essas são minhas novas variáveis. Tudo bem? Essas são minhas novas variáveis. Aqui, então, você vai ter a reta v igual a zero. E aqui, nota, se você passar o x somando, vai ficar y mais x igual a 9. Então, nas minhas novas variáveis, quem são os limites de integração? Ou melhor, quem é essa região D nas novas variáveis? Ora, o u eu sei que eu vou integrar de 0 até 6. E em v, de 0 até 9. Você vai notar aqui que, de fato, nas novas variáveis eu tenho um retângulo. Esse domínio eu vou chamar de chapéu. Tudo ótimo. Você vai falar, pronto, professor, então agora é só integrar essa função aqui. E aí eu vou te falar, calma. Calma que não é tão simples assim. Porque eu quero que você note uma coisa. A integral em D vai levar em conta a sua função e, claro, vai levar em conta essa área, por você estar integrando em cima, né, sobre essa área aqui. A integral em D chapéu vai levar em conta uma nova função nas variáveis u e v, que a gente dá para perceber rapidamente quem é a nova função. Mas você está integrando numa área consideravelmente maior. Então, eu quero que você perceba, veja, vamos calcular a área de D rapidamente aqui, a área de D. Eu vou fazer aqui embaixo, a área do domínio D, ela é o módulo do determinante desses dois vetores aqui que geram D, ou seja, dos vetores 3, 6 e menos 2, 2. Então, eu vou fazer o módulo do determinante de 3, 6, menos 2, 2. Com duas barras assim, é o determinante da minha matriz em módulo, tá bom? Se eu fizer esse determinante, isso daqui vai dar, aqui vai dar 6, mais 12, 18. Então, a área do D é 18.
E a área do D chapéu é simples também de você fazer, porque aqui é só multiplicar. Você pode ver que a área do D chapéu é 6 vezes 9, então é 3 vezes 18. 3 vezes maior, tudo bem? 3 vezes maior. É claro que isso acaba fazendo diferença na integral. E para a gente corrigir isso daqui, a gente precisa, então, pegar a nossa função e multiplicar por um certo número, que justamente é o determinante da matriz jacobiana. Então, eu vou te explicar, vou colocar aqui agora a sua mudança de coordenadas nas variáveis x e y. Então, basicamente, o que você tem que fazer é pegar esse sistema, isolar o x e isolar o y. Eu vou colocar logo a resposta, então eu vou ter um x de u e v, e agora eu já estou considerando o x e o y como variáveis de u e v. O meu x é menos 1/3 de u mais 1/3 de v, e meu y é 1/3 de u mais 2/3 de v. Essas contas eu vou deixar para você fazer sozinho, tá? Então você vai sair daqui e vai chegar lá. E nota, se você tem um x, que é uma variável agora de u e v, dada por essa relação, e um y, que é uma variável de u e v, dada por essa relação, o esquema que eu costumo fazer aqui é dizer, olha, você daqui do u e v, você tem uma g, uma função g. Essa função g é uma função de u e v. E ela vai te dar exatamente os pontos x e y, que são pontos de u e v. E essa função mudança de variáveis é uma função importante para a gente conhecer, que no caso está escrita ali. Então a gente vai transformar o D chapéu em D por uma função. E bom, essa função admite uma matriz jacobiana, certo? E a gente quer pegar o determinante dessa matriz jacobiana, que é exatamente um determinante que vai corrigir a área. Para você saber, de antemão, veja que a área do D chapéu para D, você dividiu por 3, certo? Então, nesse caso, na transformação que claramente aqui a minha matriz vai ter constantes, é esperado que o jacobiano dê exatamente 1/3, que é o que corrige as áreas. Vamos calcular e vamos ver. Então, o meu jacobiano da minha transformada G, eu vou colocar o J como sendo o módulo do determinante da seguinte matriz, veja. Del x, del u, del x, del v, del y, del u, del y, del v. Certo? Pelo teorema das mudanças de coordenadas, você na sua integral vai ter que multiplicar pelo módulo desse determinante, que eu estou chamando J de G, o jacobiano da transformada. E bom, é uma coisa simples nesse caso, você saber que isso daqui é o módulo do determinante dessa matriz. Ali, como eu falei, são constantes, né? Então vai ficar 1/3, 1/3, 1/3 e 2/3. E esse determinante é uma coisa simples de ser calculada, é o módulo de menos 2/9, menos 1/9, que vai dar aqui menos 1/3, e o módulo de menos 1/3 é 1/3. Então, para você comprovar que, de fato, claro que nesse caso é um caso bem simples, porque o determinante é uma constante, não depende das variáveis, né? U e V, mas você percebe claramente que ele, de fato, corrige essa história das áreas. A área do D chapéu é 3 vezes maior, então, quando eu passar para D, vou multiplicar por 1/3. Agora, então, o teorema das mudanças de coordenadas me diz o quê? Nós sabemos que a massa, eu vou chamar de M, é a integral dupla em D da função densidade x e y. Certo? Então, quando você integrar x e y na placa toda, vai dar certo isso. E o que a gente quer usar? Nós queremos usar aqui que a integral em D chapéu, a integral, então, no outro plano ali, o V, que a integral em D, x e y, dx dy, uma integral de uma função de duas variáveis quaisquer num certo domínio, é a integral, quando você fez a mudança de coordenadas, de uma função que também está com as suas coordenadas mudadas, mas é uma função correspondente. Eu já vou escrever quem é. Vezes o módulo do jacobiano, que você já calculou, du dv. Basicamente, essa é uma expressão que resume bem o teorema da mudança de coordenadas. E quem é esse delta chapéu? Ora, o delta chapéu de u e v é simplesmente o delta
da mudança de coordenadas G de U e V. Então, você fez a nova função densidade. Para fazer a nova função densidade, você está usando a mesma mudança de coordenadas que você fez antes, que é a mudança conveniente. Tudo bem? E, bom, se você olhou que a função é exatamente y menos 2x e a minha variável u é y menos 2x, isso daqui, essa delta chapéu, ela vai ser exatamente igual a u. Então, ao invés de integrar y menos 2x dx dy, você vai integrar, aqui seria y menos 2x dx dy, num domínio que está meio torto, você vai integrar no domínio d chapéu a função u vezes o jacobiano du dv. E para a gente terminar, eu vou fazer essa integral. Então, a integral em d chapéu do meu delta chapéu de uv vezes o jacobiano du dv, nota agora como vai ficar fácil. Eu vou começar então com o dv, você vai lembrar que as integrais seguem as lógicas dos parênteses, certo? Em v eu estou integrando de 0 a 9. Eu já vou colocar aqui dv, primeiro para você perceber. Depois em u eu estou integrando de 0 a 6. du. Posso colocar aqui um parêntese para ficar melhor ainda, v. Nota que a mudança de coordenadas foi boa, porque você está integrando em retângulos e agora aqui você tem números. O meu delta chapéu é o próprio u, meu determinante do jacobiano, nesse caso, é 1/3. Claro que, em geral, esse determinante é uma função que depende das novas variáveis u e v, mas aqui deu 1/3. Então, essa integral aqui é bem simples, ela é 1/3. A integral de 0 a 9 em v, eu já vou escrever logo vezes 9, porque é só você integrar em v e, no final das contas, vai dar certo. E a integral em u, vai ficar u ao quadrado sobre 2, nos limites de integração de 0 até 6. Ou seja, isso aqui é 3 vezes, porque cancela, 6 ao quadrado sobre 2. Tudo bem? Então, dá 36 sobre 2, dá 3 vezes 18. Essa é a massa da barra. Tá claro? Muito bem. Espero, então, com esse 3 vezes 18, eu espero que tenha ficado tudo claro, que você possa se encorajar a fazer mais mudanças de variáveis, a observar, eventualmente, qual mudança de variáveis que vai ser boa. Claro que você, muitas vezes, quer simplificar seu domínio. Quando ele se torna um retângulo, aí a integral fica fácil. Calcular direitinho esse jacobiano e montar bem, seguindo a fórmula da mudança de variáveis, para acertar todas as integrais. Obrigado pela sua atenção e até uma próxima.